A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar a quarta e a última parte de Abraão. Hoje nós vamos falar que Abraão, Deus pede a Abraão a Isaac como holocausto ou como sacrifício. Vamos lá em Gênesis 22, versículo 1, diz assim: E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. Então veja bem que Deus deu um tempo a Abraão para ver se ele cumprisse com aquilo que Deus determinou para ele. E aí Deus foi tentar ele. Falei, e agora? Vamos ver se ele realmente é fiel. No 22:2 disse assim, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. O Monte Moriá pode ser o monte que mais tarde veio a ser o monte onde Salomão construiu o templo, em terras que seu pai Davi havia comprado. Então vamos lá em 2 Crônicas 3:1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado ou comprado, na eira de Omã, o Jebuseu. Então veja que Deus falou para Abraão, para que ele fosse lá na terra que ele mandasse, lá no lugar onde mais tarde se chamou de Monte Moriá, onde foi que Deus preparou ali o lugar, e abençoou, fez um sacrifício para que pudesse aquele monte ser usado para construir o templo que Salomão mais tarde tinha feito. No 3, voltando lá, Gênesis 22:3, disse, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. No 4, e ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então você vê que Abraão levou 3 dias para chegar lá. No versículo 22:5 de Gênesis, e disse Abraão a seus moços, os 2 que ele levou, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a voltar. Veja que Abraão tinha certeza que Deus ia fazer algo diferente, porque Deus não ia matar ninguém, que Deus não mata ninguém, mas Deus estava só testando Abraão, e Abraão tinha certeza de que isso seria algo que Deus tinha pedido para ele. Gênesis 22:6 diz assim, tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na mão, e foram ambos. No 22:7, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis aqui meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? No 22:8, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deus estava falando, Abraão estava falando de o Cordeiro de Deus, sobre Jesus Cristo, que iria providenciar o holocausto para ele. Deus não ia permitir que Abraão matasse seu filho. No versículo 5, Abraão fala com convicção a seus servos que voltaria a adorar a Deus, juntamente com Isaque, seu filho, seguido do versículo 8, onde Abraão, com a mesma convicção que falou a seus servos, fala agora a Isaque, que Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Abraão, em sua fé incondicional, crê que Deus não se afastará dele e que o mesmo supriria a oferta para o holocausto. Então, Abraão tinha certeza do que Deus ia fazer, No Gênesis 22:9, continuando, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abrão, no 10, a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, quer dizer, para sacrificar. Então veja bem que Isaac também foi submisso, igual Jesus, né? Porque Isaac, diz a Flávio Joséfo, que quando era chamado de moço, naquela época os judeus tinham na faixa de 20 anos para cima. Então Flávio Joséfo diz que mais ou menos Isaac tinha de 20 a 25 anos de idade quando ele foi para o sacrifício. Quer dizer, ele já era um homem formado. Provavelmente, se fosse hoje, o filho pegaria o pai e amarraria e iria querer pôr o pai ali para o holocausto, né? Mas você vê que Isaac foi submisso, representando a Jesus, né? E Abrão representando a Deus, que deu seu filho mais tarde para o sacrifício, né? Deus deu Jesus Cristo para sacrificar para nós, né? Para que nós pudéssemos ser salvos. Mas veja o que aconteceu em Gênesis 22, 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abrão, Abrão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então veja bem que, quem bradou? O anjo do Senhor. Isaías diz que anjo do Senhor é no nome representativo de Jesus Cristo. Mas no 13, 22, 13, então levantou Abrão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro, de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abrão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Veja bem o que Abrão falou lá atrás. O cordeiro, Cadê o cordeiro? Quando Isaac perguntou. Aí ele falou, Deus proverá o cordeiro. Então o cordeiro de quem Abrão estava falando era o cordeiro de Deus, que era Jesus Cristo. Olha lá, em Hebreus 11, 17 diz, pela fé ofereceu Abrão a Isaque quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu seu unigênito. Hebreus 11, 18, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então veja bem que Abrão tinha confiança total em Deus, a fé de Abrão era incontestável, Imagina um pai hoje levar um filho para ser sacrificado a Deus, Deus não quer isso, Deus não quer sacrifício de ser humano, mas Deus quer ver se nós somos fiéis a Ele. Então às vezes Deus pede alguma coisa que nós temos amor naquilo, não um objeto ou até um carro, uma moto, ou alguma coisa, algum objeto que nós temos amor àquilo, e Deus pede aquilo para você dar embora, sacrificar, E você fala, não, Senhor, foi difícil, custei para ganhar isso daí, trabalhei muito. Deus não quer seus bens materiais, mas Deus está testando a sua fé. Que a partir da hora que você fala, não, Senhor, o Senhor me deu, ao Senhor eu vou devolver. Aí Deus vai cumprir com aquilo que Ele fez, igual Ele fez com Abrão. Ele só quer ver se você realmente é uma pessoa fiel a Ele. Tiago 2,21 diz assim, porventura Abrão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês, no 22, Tiago 2,22, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 2,23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abrão em Deus e foi-lhe isso imputado como justiça e foi chamado amigo de Deus. Tiago 2,24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Deus pronunciou Abrão como um justo no momento em que ele creu, mas foi somente através da sua obediência posterior que ele demonstrou a realidade de sua justiça. Então veja que através da sua fé, de acreditar naquilo que nós não vemos, mas sabemos que existe. Então Abrão, pela fé, ofereceu Isaque e Deus recompensou a Abrão depois disso. Daí para frente que ele foi chamado pai da fé. Voltando lá, Gênesis 22, 14. E chamou Abrão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou Jeová Jireh.
donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. 22:15. Então o anjo do Senhor bradou a Abrão pela segunda vez desde os céus. Veja, novamente Jesus Cristo bradou dos céus, né? No 16 ele disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. 22:17 de Gênesis, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Então veja que, né, Deus, através da fé de Abrão, né, retificou novamente a promessa que ele tinha feito desde lá de quando foi chamado em Ur dos Caldeus. No 22:18, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abrão, no 19, tomou aos seus moços e levantaram-se e foram para Berseba, e Abrão habitou em Berseba. Então veja que Deus ali fez algo extraordinário na vida de Abrão, mostrando que é pela fé que nós devemos viver, sabendo que Deus está sempre presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas Ele sempre está aí, e às vezes Ele nos testa pedindo aquilo onde nós pomos o nosso coração. Então, irmãos, veja bem que Abrão realmente foi chamado pai da fé. Mas Deus precisou fazer 6 alianças com Abrão. Não foi uma, nem duas, nem 3. Foram 6 vezes Deus teve que fazer aliança com Abrão. Vamos começar a primeira. Lá em Gênesis 12, de 1 a 3, Deus iniciou a sua aliança com Abrão quando ele vivia em Ur dos Caldeus, prometendo-lhe terra, descendências e bênção. Então, foi o primeiro chamado quando Deus já prometeu a Abrão. Segundo, Gênesis 12, de 4 a 5. Abrão foi com a família para Harã, viveu lá por um tempo e partiu com 75 anos. Quando Deus chamou Abrão pela segunda vez, né? Quando ele já estava em Harã. Gênesis 13, 14 a 17. Depois de Ló deixar Abrão, Deus de novo prometeu a terra ao patriarca e seus descendentes. Foi quando Abrão saiu do Egito e foram lá para onde ele fez o altar, né? E teve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E ali, quando Ló se apartou, Deus ratificou novamente a sua promessa a Abrão. Gênesis 15, de 1 a 21. A aliança foi ratificada quando Deus passou entre os animais apresentados por Abrão em sacrifício. Foi quando ele falou para Deus que, né, Deus não estava dando semente para ele, ele ofereceu o servo Eliezer como herdeiro, né? Mas Deus não aceitou. E trouxe aquela maldição, né, para o povo judeu, que o povo ficou 400 anos cativo, quando já vimos já nas postagens anteriores, ficaram 400 anos cativos no Egito. A quinta aliança, Gênesis 17, de 1 a 27. Abrão tinha 99 anos quando Deus renovou a aliança, mudando o nome de Abrão para Abraão, de pai de multidões para pai de muitas nações. O sinal da aliança foi a circuncisão. Então Deus falou para ele, ande nos meus caminhos e ser perfeito, e fez o pacto da circuncisão. E daí sim que nasceu Isaac. Então foi a quinta, né, aliança. Mas Abrão ainda errou, né, foi lá para Gerar, mentiu para o rei de Abimeleque e fez outras coisas erradas, e Deus deu um tempo a Abrão, né? Como agora em Gênesis de 22, de 15 a 18, confirmada a aliança devido à obediência de Abrão. Quando Abrão ofereceu, né, Isaac ao holocausto. E aí foi ratificado a aliança. Então veja que passaram-se mais ou menos, desde quando ele saiu de Ur dos Caldeus até o sacrifício de Isaac, mais ou menos se passaram 50 anos da vida de Abrão para ele receber a bênção. E quanto tempo você está esperando a sua bênção? Será porque você está fazendo alguma coisa errada? Será porque você não está tendo fé suficiente? Mas isso é Deus que vai decidir. E Ele que vai liberar a bênção quando Ele determinar no tempo que Ele quiser. Mas aí houve o quê? A morte de Sara, né? Sara morreu. Gênesis 23, 1, não vou me estender muito. E foi a vida de Sara 127 anos. Esses foram os anos de vida de Sara. Gênesis 23, 2.
e morreu Sara em Kiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abrão lamentar a Sara e chorar por ela. Gênesis 23, 19. E depois sepultou Abrão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo, 23, 20. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmaram a Abrão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Aí Abrão casa de novo com Quetura, está lá em Gênesis 25, 1, e tem mais 6 filhos. Então significa que Abrão teve 8 filhos, e agora Abrão morre, fim da história de Abrão. Que aqui na terra nada fica para sempre, mas a palavra de Deus é a que permanece para sempre. A morte de Abrão, Gênesis 25, 7. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abrão, que viveu 175 anos. 25, 8. E Abrão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado a seu povo. No 9. Sepultaram Isaque e Ismael, seu filho, na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Gênesis 25, 10. O campo que Abrão comprara dos filhos de Et, ali está sepultado Abrão e Sara, sua mulher. 25, 11. Aconteceu depois da morte de Abrão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Laai-Roi. Jó 5, 25. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade, como a erva da terra. Jó 5, 26. Na velhice virás à sepultura como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Então veja que isso, quando nós somos obedientes a Deus, Deus dá longanimidade para nós. E veja que Abrão morreu com 175 anos e Sara com 127 anos. Apesar dos erros que nós cometemos no passado, apesar dos erros que nós ainda vamos cometer, Deus está sempre presente na nossa vida porque nós somos justificados pelo seu Filho Jesus Cristo na morte de cruz. Então veja, irmãos, quando nós pedimos perdão e quando nós continuamos fazendo aquilo que Deus determinou para nós, Deus está sempre aí. Às vezes a nossa bênção demora não por causa de Deus, mas por nossa causa, irmãos. Porque Deus só opera quando nós estamos na retidão, quando nós estamos no lugar santo, quando nós se vestimos de vestes brancas, irmãos. Deus não opera na sujeira, na iniquidade e no pecado, irmão. Então, às vezes a bênção demora porque nós somos os culpados de fazermos as coisas erradas e achamos que estamos certos. Mas para vivermos em paz e harmonia, basta ler a Bíblia, irmãos, que a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que você precisar, a Bíblia te responde. Todas as suas necessidades, Deus suprirá, desde que você seja fiel a Ele, em tudo, irmão, em tudo. Principalmente na sua vida. Amém? Então esta é a história que nós contamos de Abrão, agora Abraão, e mostrando que nós podemos superar todas essas coisas quando nós somos fiéis a Ele. Deus abençoe a todos. Até uma próxima.